Eu acho que o confronto ele reforça as esperanças do São Paulino. Quando eu medi a reação dos São Paulinos em duas fases desse sorteio. A primeira, quando saiu o Nacional, opa, até que dá. E depois, quando os caras vislumbram o chaveamento, sabe aquele momento logo posterior? Aí vê se passar do Nacional, como será o caminho. E aí as reações foram um pouco diferentes, digamos, né? Porque o chaveamento tem um quê de Copa do Brasil do ano passado, né? Com Palmeiras e Flamengo pelo caminho, se o São Paulo eventualmente for passando, e esses times forem passando também. Então, acho que o São Paulo pegou o lado da chave mais difícil. O primeiro confronto é acessível, mas é duro, é tradicional. O primeiro jogo, sobretudo, é uma pedreira, lá no Parque Central. E acho que o São Paulo entrou na Libertadores correndo por fora e continua correndo por fora. Agora, o São Paulo na Libertadores já teve times muito piores do que esse e conseguiu incomodar. É um torneio em que o São Paulo, a torcida leva a ferro e fogo. Os jogadores entendem isso. Tem jogadores no São Paulo hoje que só voltaram a jogar no São Paulo principalmente por causa da Libertadores, casos do Lucas e do Caleri. Então, são os líderes do time. Então, acho que o São Paulo corre por fora, mas podendo surpreender, como fez na Copa do Brasil ano passado. A saída da fila, ela tira um caminhão das costas, né, dos jogadores do São Paulo, do clube. Então, eu acho que é uma possibilidade. Assim, a Libertadores tem muito de aleatório, né? Depende muito do cruzamento, do momento em que você pega o adversário. Você lembrou de 92, quando o São Paulo pegou o Nacional no mata-mata? Talvez tenha sido ali que o São Paulo despertou para a Libertadores, né? O São Paulo tinha um time, digamos, mais forte na Libertadores de 87, depois de ganhar o Brasileiro, e morreu na primeira fase com os times chilenos. Na Libertadores 92, ele passou dos bolivianos depois de ter perdido na estreia para o Criciúma de 3-0. E aí, a partir do mata-mata com o Nacional, ele mergulhou na Libertadores e conseguiu vencer. Mesmo assim, venceu nos pênaltis o News Old Boys. Então, a Libertadores tem muito de aleatório. Ela não é um campeonato de pontos corridos em que o mais regular vence. Às vezes, depende da inspiração do momento. Mas acho que o São Paulo, se não está entre os favoritos, está entre os que podem surpreender. Corre por fora. Perrone, o que você acha? Cara, é assim, eu concordo com o Arnaldo, eu acho que não está entre os favoritos. Eu acho que desse lado da chave, eu vejo um pequeno favoritismo do Flamengo, do outro lado eu vejo o Galo como favorito. Aliás, o chaveamento a chave ficou meio, essa tabela ela fica meio torta, né? Ela pende para um lado porque um lado é muito mais pesado, muito mais difícil que o outro. Agora, assim, não vejo o São Paulo como favorito, mas por outro lado, eu vejo o São Paulo com muito potencial ainda de crescimento. É um time que tem um momento muito bom, mas a gente lembrar está no início do trabalho do seu treinador e é um início muito animador. Então você olha, eu olho para o São Paulo e vejo o time é forte e tem potencial de crescimento. Isso transforma o São Paulo num candidato, sim. E ali a gente tem toda a história do São Paulo com a Libertadores, todo o ambiente que tem se formado no Morumbis e tudo isso fortalece. Então acho que a melhor definição seria não é favorito, mas é um candidato forte ao título. Então, sobre isso, sobre potencial de crescimento, São Paulo não deve contratar ninguém, não deve chegar aí nos jogadores e tal. Mas você entende, Arnaldo, que tem potencial para crescer o time que joga hoje, que já joga melhor do que jogava no começo do ano? Tem. Eu acho que o Zubeldia, na prática, só teve uma semana de treinamento, né? E acumulou jogos. Acho que o São Paulo vai contratar um ou outro jogador, Tironi. Não vai ficar parado no mercado, mas não deve investir pesado. E acho que o São Paulo já tem um bom elenco. A questão aí, eu acho que passa muito pela trajetória do treinador, até que foi campeão da Sul-Americana com a LDU, tem um bom conhecimento da, dos clubes sul-americanos, como mostrou contra o Tajeres, né, como mostrou contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que o Zubeldia se preparou muito para esses jogos na fase de grupos, já que o São Paulo largou perdendo, né, na sua chave.
E entendo que o técnico é um trunfo e tem margem para crescimento, sim. O São Paulo até agora não teve juntos, e acho que esse talvez seja o principal desafio do Zubeldia, Lucas, Luciano e Caleri. Né? Isso pode ser... aí é que é, né? Testado, isso é bem entre aspas, testado durante... Você não testa durante o Brasileirão, né? Você tenta ganhar jogos no Brasileirão. Mas é provável que a partir do próximo jogo do Brasileirão, já que o Luciano estava suspenso no último jogo, o Zubeldia experimente colocar os 3 juntos. E aí seria, se conseguir uma forma de encaixá-los, seria já uma margem de crescimento ofensivo do São Paulo lá para o mata-mata da Libertadores. Mas os confrontos têm um aspecto muito, eu acho que peculiar. Né? Então, no caso do São Paulo, jogar contra o Nacional em Montevideo a primeira, e aí acho que o Zubeldia soube escolher bem até agora na Libertadores, significa privilegiar jogadores que têm uma certa tarimba, nível de competitividade, porque quem for lá jogar no campo nacional tentando dar rolinho, vai apanhar. Como fizeram os jogadores do River Plate, né? Que estavam ganhando de 2-0, aí começaram a tentar, né, toquinho para lá, toquinho para cá, aí o jogo foi para o confronto físico, o Nacional empatou e quase virou. Então é um jogo peculiar para o São Paulo. O Nacional estava numa chave, uma das poucas chaves que não tinham times brasileiros, né? Então ele não é tão conhecido assim do público brasileiro nesse momento. E acho que essa margem para crescimento depende muito do trabalho do treinador, que começou muito bem, mas esse trabalho dele se desenvolveu mais nos jogos do que nos treinamentos. Acho que ele tem potencial para melhorar o time. Vamos lá. Eu tinha pedido 500 likes. Acho que eu fui um pouco parcimonioso demais. Chegamos em 700 já. Então dá para chegar em 1000. Claro. Vamos para 1000 likes aí nessa manhã maravilhosamente fria aqui, pelo menos em São Paulo. Nossa enquete, que está equilibradíssima, tá assim, parada da Libertadores até agosto é melhor para quem? Para o Flamengo, 30%. Para o Fluminense, 20%. Para o Palmeiras, 30%. E para o São Paulo, 20%. Super equilibrada a enquete até aqui. Mas vamos falar agora de outro time que também está nessa pegada aí. Que, aliás, é um confronto. Palmeiras e Botafogo, que parece ser, acho que não há dúvida, né? Não parece ser, não há dúvida que é o confronto mais cascudo. River e Talheres também é. Mas Palmeiras e Botafogo é um ranking, é um jogo bem cascudo esse. E aí tem uma reportagem do Rodrigo Matos, aqui no UOL, dizendo que o Palmeiras sobra no ranking da Conmebol, mas o Botafogo investiu mais para essa Libertadores. É o melhor colocado no ranking da Conmebol entre os brasileiros e o pior. O Palmeiras lidera e o Botafogo é o 49º lugar colocado. Só que o Rodrigo Matos mostra que hoje o Alvinegro investiu bem mais nos últimos 2 anos em contratações. Os gastos do clube do Textor ultrapassaram 252 milhões nos últimos tempos aí. É um duelo, Perrone, que envolve outras coisas. É Textor contra a Leila, que andaram se estranhando. É SAF do Botafogo contra algo que não é SAF no Palmeiras, mas é uma coisa que tem um profissionalismo muito grande, tem um patrocinador muito forte, que começou no Palmeiras até pagando valores fora do mercado. Tem muita coisa nesse confronto entre Botafogo e Palmeiras. Teve o que aconteceu ano passado, a arrancada do Palmeiras começa numa virada espetacular sobre o Botafogo, que depois cai no Brasileiro e o Palmeiras é campeão. Enfim, muitos ingredientes aí. Eu acho assim, né? Para quem não tem clube, time envolvido na Libertadores, esse é o confronto mais legal de se assistir. Eu, se pudesse escolher antes lá do sorteio, você tem direito a definir um confronto. Eu escolheria esse. Fala só, então esses caras vão jogar. Por tudo isso que você falou, ele vai muito além do jogo, né? Assim, você pega, tem 2 bons times, tem tudo para a gente ter aí 2 grandes jogos. Só que aí todo o entorno, todo o tempero que tem no caldeirão desse jogo, transforma numa partida imperdível. Se tiver que escolher um duelo para assistir, você vai falar, pô, eu pelo menos, né, como não tenho torcida envolvido ali nos clubes, você vai dizer, vou escolher esse aqui. Né? E por quê? Você vai ter, o Textor já falou em revanche,
Então, isso daí vai transformar os dias que vão anteceder ao jogo, sabe, vai ser só desse debate, vai ter muita coisa de John Textor, de Leila, os dois, existe uma grande chance dos dois se alfinetarem, tudo isso é de uma rivalidade recente, transforma, dá um tempero maior para o jogo. A gente vai para o campo, se você olhar no campo, você vai ter ali, você tem dois bons times, você tem o Júnior Santos de um lado, e tem, por exemplo, o Estevão, né, desabrochando ali do outro. Quer dizer, você tem muitos componentes legais nessa partida. Então, assim, tem tudo para ser o melhor confronto. Eu gosto muito desse, sabe, desse entorno do jogo. Eu acho que isso engrandece demais o duelo. O Perrone falou que o Textor e a Leila já trocaram alfinetadas. Foi mais que isso, foi quase uma luta de esgrima, né? Muito mais. A Leila falou que ele chamou o Textor de idiota num programa, no Roda Viva da TV Cultura. Falou: esse senhor é um idiota e tudo mais. E daí para baixo. Então tem essa questão nos bastidores. E também, quando a gente estava falando sobre melhorar, piorar, Palmeiras possivelmente vai melhorar. Já tem aí o Felipe Anderson chegando, né? Já contratado. E o Botafogo, em contrapartida, quem pode até perder o Luiz Henrique. Aí que tá, né? Para a comparação dos dois, a parada é melhor para o Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras não está jogando bem. O Botafogo tá. Simplesmente isso. Hoje, toda a confiança que a gente tem no Palmeiras é pelo histórico, não pelo momento. Histórico de competitividade, perder pouco. Agora, para mim, não há dúvida que o Botafogo está jogando mais futebol que o Palmeiras hoje. Não tem menor dúvida. E aí, a parada. Nós estamos estimando que o Palmeiras vá melhorar com os reforços, porque são bons jogadores. O Felipe Anderson, sobretudo, a volta do Dudu, mas isso tudo é a teoria. A prática até agora o Palmeiras não jogou bem em 2024, mesmo com o Endrick. E agora não terá o Endrick e vai ter o Abel um tempo de refazer o time. E, curiosamente, o Arthur Jorge, português também, chegou no Botafogo e conseguiu, com os mesmos jogadores, inclusive num período em que ele não teve o Tiquinho, fazer o time jogar muito bem. Muito bem mesmo. O Botafogo estava pré-eliminado da Libertadores da fase de grupo, tendo perdido os 2 primeiros jogos. Ele conseguiu a classificação, conseguiu chegar entre os primeiros do Brasileiro, venceu o Flamengo, né, no Clássico, e está no momento bom. Eu acho a parada do Botafogo ruim, sabe, Tirone? Se o confronto fosse a semana que vem, seria melhor o Botafogo. O único jogador que o Botafogo perde agora é o Savarino, né, para a Copa América. E acho que o Botafogo aí vai depender dessa parada muito da atuação do seu dono. Se ele vê essa possibilidade, se ele, digamos, o confronto com o Palmeiras dá uma mexida com ele e ele coloca a mão no cofre e impede qualquer saída e contrata um ou outro jogador querendo eventualmente ganhar a Libertadores, porque eu acho que se o Botafogo passa pelo Palmeiras, ele passa a ter condição de ganhar a Libertadores, do que propriamente a guerra de bastidor com a Leila. Acho que ele precisa pensar no time. E o time do Botafogo, depois daquela virada espetacular que ele sofreu o ano passado, que destruiu a confiança dos atletas, tal, me parece recuperado dessa situação, né, de vexame no Brasileiro. E para mim é muito sintomático que durante o sorteio ontem ninguém queria pegar o Botafogo. A gente estava lá na redação Band Esportes, quando saiu o Botafogo como adversário do Palmeiras, teve uma lamúria dos palmeirenses da redação. Né? Se fosse um time café com leite, ninguém ia estar. Não é mais um time café com leite, não. E acho que esse intervalo, por incrível que pareça, é melhor para o Palmeiras, porque quem tem que melhorar futebol é o Palmeiras. O Botafogo está jogando num bom nível, na minha opinião.